A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Me chamo Nadage, venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, é matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo. Leia e examine a Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja Serra da Santos, e ministrar 22 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70 rebanhos santos do Senhor, do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna. Livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16 com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas capítulo 24 e 26, Neemias 10 com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar a sorte, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também o convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @ a Igreja 70 Santos, escolhendo um número de 1 a 70. Pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives, de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da 70 Santos. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Mateus 12. E saiba que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os tempos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais. Essa é apenas de uma das mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho de forma mais eficiente. O verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas de todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo.
Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, e sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Vamos à oração para dar início ao sorteio, para dar o início, mais uma vez, da ministração da palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, da verdadeira ministração da palavra, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus e Todo-Poderoso, para a meditação de todos vocês. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @igreja 70 Santos. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, curtir, compartilhar, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ainda ser mais abençoados, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 22 capítulos dos 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço, já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Vamos dar início ao sorteio dos 2 primeiros livros de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Hebreus com 13 capítulos. O segundo livro de hoje é o livro de Amós. Vamos ao capítulo do livro de Hebreus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 9 é o primeiro livro de hoje. Por favor, faz favor para mim, fecha aí, por favor, por causa do ar. Obrigada. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, que contém 28 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao Senhor Deus. Hebreus capítulo 9,
oculto no tabernáculo terrestre. No segundo, porém, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo pelos pecados da ignorância do povo. O Espírito Santo estava dando a entender com isso que o caminho do Santo dos Santos ainda não está descoberto, enquanto continua em pé o primeiro tabernáculo. Esta é uma parábola para o tempo presente, em que se oferece tanto dons como sacrifícios, em que tanta consciência não pode aperfeiçoar aquele que presta o culto. Não passam de ordenanças de comida, bebidas e várias cerimônias de purificação impostas até a época da reforma. Glórias ao Senhor Deus. O livro é o livro de Amós, o segundo livro de hoje. Amós, vamos ao capítulo do livro de Amós. Capítulo 7. Amós, capítulo 7, que contém 17 versículos. Gafanhotos e prumo, fogo e prumo. O Senhor Deus assim me fez ver. Ele formava gafanhotos no princípio do rebento da erva serôdia, e eis que era a erva serôdia depois das ceifas do rei. Tendo eles comido completamente a erva da terra, eu disse: Senhor Deus, perdoa como se levantará agora Jacó. Ele é tão pequeno. Então o Senhor se arrependeu disso, não acontecerá, disse o Senhor. Assim me mostrou o Senhor Deus. O Senhor Deus ordenava que por meio do fogo se decidisse o pleito, e fogo consumiu o grande abismo. E também queria consumir a terra. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. A oração é a oração de número 2. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Chegando agora com essa ministração da Tua Santa Palavra, através dessa Sua Santa Igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, libertando todas as áreas daqueles que estiverem ligados conosco, em um só espírito, de toda opressão e depressão do mal. É o que eu peço, já lhe agradeço, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mas antes de eu, glórias ao Senhor Deus, antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João,
capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar início ao sorteio. Dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E os rebanhos que eu falarei primeiro hoje são os rebanhos de número ímpar. Seja você também parte desse rebanho, escolha o seu número de rebanho. Rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Vamos ao livro para esses rebanhos. O livro de 1 Reis, com 22 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. 19, 1 Reis, capítulo 19, para o rebanho santo de número 9, 61, 10 e 62. 9, 61, 10 e 62. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. 1 Reis, capítulo 19, que contém 21 versículos. Elias foge de Jezebel. Ora, Acabe fez saber a Jezebel tudo que Elias havia feito e como matar a espada todos os profetas. Então Jezebel mandou um mensageiro a Elias e a dizer-lhe: assim que façam os deuses o outro tanto, se até amanhã a estas horas eu não fizer com a tua vida como a um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 19, 51, 20 e 52. 19, 51, 20 e 52. Filemon, com um capítulo. Que contém 25 versículos. Comunicações pessoais e saudações finais. Ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vós hei de ser restituído. Saúdam-te, Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus o Cristo seja com o vosso espírito. Rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40, 31, 39, 32 e 40. O livro é o livro de Joel, contém 3 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Joel.
capítulo 2, Joel, capítulo 2, para o rebanho santo de número 31, 39, 32 e 40. Joel, capítulo 2, contém 32 versículos, o dia do Senhor. E depois disso derramarei o meu espírito sobre todos os povos, vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse, entre os restantes que o Senhor chamar. 7, 63, 8 e 64, 7, 63, 8 e 64. Seja você também parte desse rebanho, escolhendo o seu número de 1 a 70. Assim, todos os dias, de segunda a sexta, você receberá um livro, um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua meditação. Tiago, com 5 capítulos. Capítulo 3, Tiago, capítulo 3, que contém 18 versículos, 2 tipos de sabedoria. Quem entre vós é sábio e entendido, mostre pelo seu bom entendimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Se, porém, entende o vosso coração amargo, inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. Rebanho Santo de número 11, 59, 12 e 60. 11, 59, 12 e 60. 1 Tessalonicenses, com 5 capítulos. Capítulo 5, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, para o rebanho santo de número 11, 59, 12 e 60. E 59, 12 e 60. 1 Tessalonicenses, capítulo 15, contém 28 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu só leio 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Glórias ao Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, contém 28 versículos. A necessidade de vigilância, pois o Senhor Deus não nos designou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, que durmamos, vivamos com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também estáis fazendo. Agora vós rogamos, irmãos, que são entre vós e os que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestem. Rebanho Santo de número 15, 55, 16 e 56, 15, 55, 16 e 56. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Zacarias, com 14 capítulos.
Eu os trarei da terra de Gileade ao Líbano, e não se achará lugar suficiente para eles. Passarão para o mar de angústia, as ondas do mar serão feridas, e todas as profundezas do Nilo se secarão. Então será derrubada a soberba da Síria, e o cetro do Egito se retirará, e os fortalecerei no Senhor, e eles andarão no seu nome, diz o Senhor. Rebanho Santo de número 169, 2 e 70. 169, 2 e 70. Segunda Timóteo, com 4 capítulos. Vamos ao capítulo. Capítulo 1. Segunda Timóteo, capítulo 1, que contém 18 versículos. O exemplo de Paulo. Bem sabe isto, que todos que estão na Ásia me abandonaram, entre eles Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não envergonhou das minhas algemas. Antes, vindo ele a Roma, diligentemente me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto serviço me prestou ele em Éfeso, melhorou o sabes tu. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 17, 53, 18 e 54. 17, 53, 18 e 54. Sejam todos muito bem-vindos. Ezequiel, com 48 capítulos. Ezequiel. Vamos ao capítulo de número de Ezequiel. 43. Ezequiel, capítulo 43. Para o rebanho santo de número 17, 53, 18 e 54. O capítulo 43 do livro de Ezequiel contém 27 versículos. A glória volta ao templo. Então pegarás o novilho da oferta pelo pecado, o qual será queimado no lugar do templo designado para isso, fora do santuário. No segundo dia oferecerás um bode sem defeito. Para a oferta pelo pecado purificarão o altar, como purificarão com o novilho. Acabando tu de o purificar, oferecerás um novilho sem defeito e um carneiro do rebanho sem defeito. Tu os oferecerás perante a face do Senhor, e sacerdotes colocarão sal sobre eles e oferecerão em holocaustos ao Senhor. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 33, 37, 34 e 38, 33, 37, 34 e 38. Vamos ao livro. E o livro é o livro de 2 Pedro, com 3 capítulos. Segundo Pedro, vamos ao capítulo, sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 2, para o rebanho santo de número 33, 37, 34 e 38. O capítulo 2
contém 22 versículos. Os falsos mestres. E se livrou o justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, pois esse justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras deles. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. O Senhor Deus castigará especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundos desejos e desprezam autoridades, atrevidos e arrogantes que não receiam blasfemar das dignidades. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho Santo de número 27, 43, 28 e 44, 27, 43, 28 e 44. Antes de eu dar início, dar continuidade ao sorteio do livro e do capítulo para esses rebanhos que eu acabei de sortear, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Só um momento. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27, e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente. Coríntios com 16 capítulos.
1 Coríntios, com 16 capítulos. Capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4, para o rebanho santo de número 27, 43, 28 e 44. 27, 43, 28 e 44. 1 Coríntios, capítulo 4, que contém 21 versículos. Os coríntios e os apóstolos. Alguns, porém, andam arrogantemente, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Em breve, porém, irei visitar-vos. Se o Senhor quiser, então conhecerei não as palavras do que andam inchados, mas o poder. Pois o reino do Senhor Deus não consiste em palavras, mas em poder. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor ou espírito de mansidão? 23, 47, 24 e 48. 23, 47, 24 e 48. 1 Coríntios com 13 capítulos. Segunda Coríntios, 2 Coríntios com 13 capítulos. Capítulo 1. 2 Coríntios, capítulo 1, para o rebanho santo de número 23, 47, 24 e 48. 2 Coríntios, capítulo 1. Que contém 24 versículos, a mudança de planos de Paulo. Aquele, porém, que nos ungiu e confirma convosco em Cristo é o Senhor Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nosso coração. Invoco, porém, ao Senhor Deus por testemunha sobre a minha alma, de que é para vós poupar, que não fui até agora a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos cooperadores da vossa alegria, porque é pela fé que estáis firmados. 13, 57, 14 e 58. 13, 57, 14 e 58. Josué com 24 capítulos. Capítulo 8, Josué, capítulo 8. Que contém 35 versículos. A leitura da lei diante do altar. Então Josué edificou um altar ao Senhor, o Senhor Deus de Israel, no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras brutas sobre as quais não se manejará instrumento de ferro. Ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que este já tinha escrito diante dos filhos de Israel. Em todo Israel, estrangeiros e naturais, com os seus líderes oficiais e juízes, estavam de um e de outro da arca perante sacerdotes levitas que levavam a arca da aliança do Senhor. Metade deles estava em frente do monte Gerizim e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado para que abençoasse o povo de Israel. Depois leu em alta voz todas as palavras da lei e a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Glórias ao Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos. 3, 67, 4 e 68, seja parte desse rebanho, escolha o seu número. 1 João, 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de 1 João. Capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Que contém 24 versículos. O Filho do Senhor Deus. Os filhos do Senhor Deus. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Porque amamos os irmãos, quem não ama permanece na morte. Todo que odeia o seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhuma vida eterna, permanente em si.
Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar-nos a vida pelos irmãos. 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Gênesis com 50 capítulos. Vamos ao capítulo 47, Gênesis capítulo 47, para o rebanho santo de número 29, 41, 30 e 42. 29, 41, 30 e 42. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Jacó adoece. O capítulo 47 do livro de Gênesis contém 31 versículos e é a chegada do pai de José. Respondeu-lhe Jacó: os anos das minhas peregrinações são 130. Poucos os maus foram os anos da minha vida e não chegaram aos anos da vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Então Jacó abençoou a Faraó e saiu da sua presença. Assim José instalou seu pai e seus irmãos, dando-lhe possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como o Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, seus filhos. 25, 45, 26 e 46. 25, 45, 26 e 46. Josué com 6 capítulos. Capítulo 1. Efésios com 6 capítulos. Para o rebanho santo de número 25, 45, 26 e 46. Efésios capítulo 1. Que contém 23 versículos. Ações de graça e oração, o qual suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo principado, autoridade, poder, domínio de todo nome, que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. Senhor Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas constituiu a cabeça da igreja, que é o seu corpo, aquele que é em todos. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 5, 65, 6 e 66. 5, 65, 6 e 66. Números com 36 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Números. Números, capítulo 14. Contém 45 versículos. A revolta do povo. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? Até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio deles, com pestilências o ferirei e o rejeitarei, mas farei de ti povo maior e mais forte do que este. Respondeu Moisés ao Senhor: os egípcios ouvirão que com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E quanto aos moradores deles, têm ouvido que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face, ó Senhor, lhes aparece
que a sua nuvem está sobre eles e que vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa de fogo de noite. Glórias ao Senhor Deus. 35 e 36. 2 Tessalonicenses, com 3 capítulos. Vamos ao capítulo. Segunda Tessalonicenses, capítulo 3, contém 18 versículos. Pedido de oração. A estes tais, pois, ordenamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego como o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Se, porém, alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal, e não vos associeis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestais como irmão. 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. 21, 49, 22 e 50. Vamos ao livro para esses rebanhos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. 2 Reis, com 25 capítulos. Capítulo 22, 2 Reis, capítulo 22, que contém 20 versículos, a descoberta do livro da lei. Ilquias, Aissão, Aquibor, Safã e Asaías foram falar com a profetisa Uda, mulher de Salum, filho de Tikva, filho de Aras, o guarda das roupas. Ela habitava em Jerusalém na segunda parte. Disse-lhe ela, assim diz o Senhor, Deus de Israel, dizeu ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor, trarei desastre sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porque me deixaram e queimaram incenso outros deuses para me provocarem a ira de todas as obras das suas mãos. O meu furor, a ira de todas as obras das suas mãos. O meu furor se contra este lugar não se apagará. Ao rei de Judá, que vos enviou para consultar o Senhor, direi, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início aos 2 últimos livros de hoje. A oração é a oração de número 5. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que todas essas santas vidas que estiverem em um só Espírito junto conosco recebam a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, as edificando e libertando de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Malaquias, com 4 capítulos. É o penúltimo livro de hoje. Capítulo 1. Malaquias, capítulo 1, que contém 14 versículos. Jacó é amado e Esaú é detestado. Desde o nascente do sol até o poente, o meu nome será grande entre as nações. Em todo lugar se oferecerão ao meu nome incenso e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Vós, porém, a profanais, quando dizeis a mesa do Senhor é impulta, e o seu produto é, a sua comida é desprezível, e dizeis também que canseira, e o lançaste ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o roubado, o coxo e o doente, assim trazeis a oferta, aceitaria eu isso da vossa mão, diz o Senhor. Maldito seja o enganador, que tendo animal
no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor uma coisa vil, pois eu sou o grande rei, o Senhor dos exércitos, o meu nome é temível entre as nações. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao último livro de hoje. O livro é o livro de Gálatas, com 6 capítulos. Capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, contém 24 versículos. A inconstância dos Gálatas. Ora, acerca do que vos escrevo diante do Senhor Deus, testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia. Somente tinha ouvido dizer, aquele que antes nos perseguia, agora anuncia a fé, outrora procurava destruir, e glorificavam ao Senhor Deus a meu respeito. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize o número de 1 a 22, peça que o Espírito Santo fale ao seu coração através de um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. 14, você que mentalizou o 14, Hebreus capítulo 9. Você que mentalizou o 9, Amós capítulo 7. Você que mentalizou o 1, 1 Reis capítulo 19. Você que mentalizou o 7, a mensagem está no livro de Filemão com um capítulo. Você que mentalizou o 4, Joel capítulo 2. Você que mentalizou o número 19, Tiago capítulo 3. Você que mentalizou o 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5. Você que mentalizou o 21, Zacarias capítulo 10. Você que mentalizou o 13, 2 Timóteo capítulo 1. Você que mentalizou o 17, Ezequiel 43. Você que mentalizou o 9, 2 Pedro capítulo 2. Você que mentalizou o 10, 1 Coríntios capítulo 4. Você que mentalizou o 16, 2 Coríntios capítulo 1. Você que mentalizou o 3, Josué capítulo 8, você que mentalizou o 22, 1 João capítulo 3, você que mentalizou o 15, Gênesis capítulo 47, você que mentalizou o 8, Efésios capítulo 1, você que mentalizou o 12, Números capítulo 14, você que mentalizou o 11, 2 Tessalonicenses capítulo 3, você que mentalizou o 20, 2 Reis capítulo 22, você que mentalizou o 2, Malaquias capítulo 1, você que mentalizou o 18, Gálatas capítulo 1. E eu vou ler para vocês um de nossos desafios. Muita atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prove na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessário para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. Primeiro, oferta, segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradias para buscar ao Senhor Deus em particular, a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Prove nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9:31 e receba 200 milhões de reais.
Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulos políticos e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus ou Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus ou Cristo não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Sejam todos bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. E eu vou ler mais um aviso aqui para todos vocês. Glórias ao Senhor Deus. Atenção, todos vocês que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um dos nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independentes do valor. Porque todos que se apresentarem nos templos físicos com comprovante das ofertas e dízimo independente do valor terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações dos nossos templos físicos nos municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer, em nome do Senhor Jesus, para junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que estiver medido, vos medirão também. Glórias ao Senhor Deus. Lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Glórias ao Senhor Deus. Você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras: eu digo seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta, no livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta e depois faça a seguinte oração. Sejam todos muito bem-vindos, igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote e apóstolo, uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG 1-318-37-300 e até 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas. Para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas, examine Mateus 16, do versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E assim sejam todos muito abençoados, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém.